Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um novo dia. Você pode falar comigo um novo dia? Vamos lá. Um novo dia. Nada melhor que um novo dia depois de termos passado por situações e problemas difíceis. Querido, talvez você chegou aqui nesta noite e você está pensando em tudo que nós vamos viver e olhar e participar juntos. Mas eu quero começar dizendo que o Senhor, Ele entregou o Filho dele, Jesus, para que você e eu, nós tivéssemos vida eterna e abundância com Ele. Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, nós vemos um anjo vindo até José e falando com ele: olha, você vai ter Maria que vai gerar o Salvador, Jesus, aquele que vem para salvar e perdoar a todos de todos os pecados. E ele falou: olha, Jesus vai vir ao mundo com um propósito específico, quer salvar a vida de pessoas improváveis e que muitas vezes, quando nós olhamos, nós não achamos que merece. Já aconteceu contigo de você falar assim: nossa, mas essa pessoa nem merecia isso? Sabe, muitas vezes nós temos nos colocado no lugar de olhar para pessoas e vidas e achar que elas não valem o nosso esforço. Mas nessa noite, Deus nos trouxe aqui para que você e eu possamos sair decididos a viver um novo dia e juntos alcançar pessoas e famílias que precisam viver uma nova história, um novo tempo, uma novidade de vida. Hoje é uma noite de batismo e nós cremos que o Senhor, Ele separou dias 26 de outubro para que vidas possam morrer para o velho e nascer para o novo. Tem alguém que crê comigo nisso aqui? Amém? Mas, queridos, quando nós decidimos morrer para o velho homem e nascer para aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós vamos enfrentar desafios, nós vamos enfrentar muitas vezes batalhas, mas se o Senhor te trouxe aqui, como nós já começamos desde o louvor, na oferta, a ministrar, você não está sozinho. Ele te trouxe aqui para mostrar que você tem uma família, para que juntos nós possamos vencer e guerrear essa batalha e sairmos dela vencedores. Em Mateus capítulo 3, nós vemos João Batista preparando o caminho para tudo aquilo que seria vivido e experimentado com Jesus. João já declarava: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E queridos, hoje não é diferente, né? Nós estamos pregando em culto após culto aqui, e o reino dos céus está próximo. O Senhor, Ele tem pressa de fazer aquilo que Ele tem na tua vida, na tua casa, porque Ele tem pressa em ver não somente uma igreja cheia, mas ver filhos e filhas voltando para a casa do Pai. E desde o início Deus decidiu fazer-nos a imagem e semelhança dEle. Olha para a pessoa que está atrás e fala assim: ó, você é bonito porque você parece com Jesus. Ah, pastor, mas está difícil. Profetiza, o Senhor Jesus vai encher a vida dele hoje. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Porém, querido, quando lá em Gênesis nós vemos a desobediência de Adão, por isso nós acabamos perdendo aquela conexão diária que fluía automaticamente. E muitas vezes no dia de hoje nós temos ainda pessoas que estão dentro da igreja, estão andando com Jesus, mas não conseguiram reconectar, ter uma conexão direta com o Senhor. Qualquer coisinha te tira do propósito, te tira do foco, te tira da igreja, porque você está desconectado. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para entender que o novo dia, o novo tempo, ele começa com arrependimento, com rendição e com conexão ao Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas na tua vida. Deus está falando comigo, contigo nessa noite, querido. O novo dia, ele não começa sem mudança de vida. Nós temos pregado culto após culto, mas o que tem mudado na tua vida? O que tem mudado na tua história? João já estava preparando o caminho e ele já estava dizendo: olha, arrependam-se, voltem-se para Deus. Caminhar com Jesus precisa ter uma transformação completa.
Morrer para este mundo e nascer para aquilo que Deus tem para você vai gerar uma transformação completa. Jesus veio ao mundo e Ele cresceu e Ele viveu neste lugar para que você e eu pudéssemos acreditar que é possível viver o sobrenatural. É possível ter santidade. É possível viver uma vida fiel ao Senhor. Nós estamos vivendo num tempo onde a sociedade, igrejas, muitas vezes até pastores e líderes falam sobre viver para Deus, mas não vivem. Jesus te trouxe aqui para, como Ele falou comigo, Ele falar com você, que acabou o tempo do discurso velho. Ele tem um novo dia para a tua vida, para a tua casa, para você começar a viver o sobrenatural. As pessoas lhe convidam, sabe, para viver algo novo. E você sai daqui e fala: olha, a minha vizinha tem que viver isso, a minha mãe tem que viver isso, o meu marido, a minha esposa tem que viver isso. Mas quando eles olham para você, eles não encontram transformação. O Senhor está falando hoje: chega do discurso velho, chega de não viver nenhuma mudança. O Senhor está te trazendo para um tempo novo de verdade. Mas em João, no capítulo 3, um pouco antes do versículo que nós lemos, Jesus, Ele atende Nicodemos. Repita comigo: Nicodemos. E queridos, Nicodemos, ele era um líder religioso da época entre os judeus, muito conhecido. Ele conhecia toda aquela fama daquilo que viria a acontecer, sabe, milagres. E querido, quando ele escuta falar de Jesus, aquele homem se emociona, porque ele vê, sabe, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas. E ele pensa: meu Deus, eu estou vendo acontecer o que foi dito um dia que aconteceria. Só que a religiosidade não permitiu que aquele homem vivesse o que ele precisava viver. E Jesus naquele momento responde para Nicodemos e fala: eu sei que você está vendo tantas coisas, tantas situações, mas eu tenho algo para te dizer: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E eu te pergunto hoje: você nasceu de novo de verdade? E imediatamente aquele homem respondeu, como muitas vezes você e eu temos feito para Deus: mas como o homem velho pode nascer de novo? Você conhece alguém que já deu desculpas? Não olha para o lado, não é o teu caso? Acaso ele pode voltar para o ventre da sua mãe uma segunda vez? E queridos, como este homem fez, muitas vezes você e eu, nós temos chegado até aqui e continuamos fazendo as mesmas coisas, dando as mesmas desculpas, colocando a culpa nas mesmas pessoas. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer, ele responde para Nicodemos, da água e do Espírito. Então nessa noite, algumas pessoas vão descer as águas do batismo. Tem alguém que se alegra por isso aí, amém? Mas eu creio que até o final deste culto, todos sairão cheios do Espírito Santo neste lugar. O Espírito Santo, Ele que gera uma nova vida espiritual. Quando nós levantamos a nossa mão e falamos: Senhor, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, Ele vem e adentra as nossas vidas, Ele faz morada em nós. Mas a partir das nossas atitudes, nós vamos começar a ver uma transformação verdadeira. Assim, Ele fala como o vento, você ouve Ele, mas você não sabe de onde vem e para onde vai. Assim também você será incapaz de explicar a ação do Espírito Santo, mas o Senhor, Ele não te convida para explicar, Ele te convida para viver, para experimentar, para fluir neste dom. Hoje é uma noite que Ele preparou para um novo tempo, é um novo dia, sabe? Você vai sair deste lugar pronto para amanhã começar um novo dia, um novo tempo, uma nova estação, uma nova história, largar o velho e nascer para o novo daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Posso ouvir um aleluia aí? Mas Mateus 7, 13, 14 vai falar algo que muitas vezes nós não gostamos de ouvir. Ele fala:
entre pela porta. Pode falar mais forte aí? Entre pela porta. Pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Primeiro ponto para vivermos um novo dia, antes de eu liberar algumas coisas que eu separei para você, é você decidir entrar pela porta estreita. Queridos, entrar pela porta estreita gera em nós a necessidade de fazermos escolhas. A primeira é você saber o que você vai fazer, porque, querido, porta estreita, você precisa estar alinhado, você precisa estar posicionado, fino, você precisa estar pronto para viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Pastor, mas eu quero experimentar, querido, então você precisa decidir, você vai precisar começar a fazer escolhas que reflitam a tua vontade de entrar pela porta estreita. Posso ouvir um amém? Pastor, eu não estou entendendo. Então, vamos lá. Eu quero voltar a usar calça 42. Procura a pastora Charlene, nutricionista. Por quê? Porque você vai ter que se preparar, fazer uma dieta para sair do 44 para o 42. É renúncia de alimento, é renúncia de comidas gostosas, é saber que você vai ter que fazer o que precisa ser feito e não o que você quer fazer. Deu para entender? Entrar na porta estreita aí? Pastor, mas eu sou grosseiro. Então você vai deixar de ser grosseiro, porque grosseria não passa na porta estreita. Gentileza passa. Posso ouvir um aleluia? Pastor, mas é meu jeito, eu sou assim, eu vou morrer assim. Gabriela, querido, chegou o tempo de você se despertar, se levantar, acreditar. Nicodemos conhecia muito, mas quando chegou o momento dele dizer sim para Jesus e o segui-lo, ele deixou que a religião o parasse. Mas o que minha mulher vai falar? O que os meus filhos vão falar? O que as circunstâncias vão falar? O que eu vou ter que viver por dizer sim para Deus? Querido, nessa noite o Senhor te trouxe aqui para você se levantar e dizer, independente dos problemas, das situações, das circunstâncias, eu decido seguir a Jesus. Pense, você conhecer e saber tudo que pode vir através da vida de Jesus, você ser discipulado, mentorado por Ele, mas você não alcançar porque você é um frouxo e não tem coragem. Fala para o irmão do teu lado, ainda bem que não é o teu caso. Você é corajoso, você é forte. Chama lá o pessoal para a gente expulsar os demônios então, vamos ver, né, Fernando? Você é forte. Pense, nós ficamos presos e preocupados com o que as pessoas vão falar, vão pensar. Querido, sendo que Deus, Ele precisou entregar Jesus para ser humilhado, cuspido, para ser, viver coisas difíceis que ridicularizaram Ele, e Ele vendo seu filho ali, mas Ele fez isso por amor, porque Ele te amou, Ele me amou, e Ele falou, olha, tudo isso é para que o propósito da vida eterna se cumpra. Jesus tem vida e vida em abundância. Mas hoje é necessária uma escolha. Qual é a tua? A porta é estreita ou a porta larga? Quando Jesus, Ele vai, Ele continua, Ele é batizado, Ele começa o seu ministério, as coisas começam a fluir, Ele vai, Ele começa a andar ao redor do mar da Galileia. E naquele momento Jesus tinha acabado de pregar, falar sobre aquilo que Ele veio fazer neste mundo. Eu vou transformar a tua vida, a tua história. Eu quero ver você viver coisas novas. E querido, você já tem ouvido muito isso aqui. Arrependam-se. E Ele termina ali falando, olha, arrependam-se, voltem-se para mim, eu tenho um novo tempo para vocês. Mas naquele momento, passando, Ele vai e Ele fala, olha, chegou o tempo de eu escolher os meus primeiros discípulos. E Ele olha, dois jovens, Pedro e André. E Ele fala, olha,
Vocês topam deixar de ser pescadores de peixes e se tornarem pescadores de homens? Naquele momento, aqueles jovens fizeram uma escolha. Repita comigo: escolha. Eles disseram sim imediatamente para o pedido, para o convite, perdão, do mestre. E nessa noite o Senhor está falando comigo, com você. Eu entreguei Jesus por você. Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou para que você tivesse vida. E qual é a tua resposta hoje? Indo adiante, ele viu mais 2 irmãos, Tiago e João. Tiago e João, eles estavam ali com o seu pai, limpando as redes, trabalhando e se preparando para o dia seguinte. Mas Jesus vai e ele fala a mesma coisa. Ele fala: olha, o que vocês acham aí de ser pescadores de homens aí comigo? E eles falam: para já. Eles não falam: eu não estou sentindo, eu não sei, eu preciso sentir, eu preciso ver. Ai, tem que ver se vai ter lua cheia, lua... Qual que é a próxima lua agora? Deu um branco. Crescente, nascente, minguante. Deu um branco agora. Você viu que eu não sou da lua para ter resposta. Agora eu lembrei da minha sogra. Oh, minha sogra. Ela falava que dependendo da lua ia nascer a minha filha, né? Ela falava assim: ó, a lua tá assim, a Valentina vai chegar. Não sei se deu certo. Mas voltando para cá, você fica esperando sentir. Deus está esperando uma escolha, uma atitude hoje sua. E aí você vai dizer para mim: pastor, mas aí é fácil, os caras eram pescador de peixe. Alguém já pescou peixe aqui? Tem alguém que gosta disso? Deixa eu ver. Ó, tem os corajosos aí, o pastor Fernando, Thiago. Gente, eu fui pescar peixe num lago que paga se pescar. E eu não pesquei. Eu falei: Deus, é uma resposta para mim, não é meu chamado. Nem se o cara quer que eu pesque para eu pagar e eu não pesco. Então, falei: pastor Fernando, eu vou com você para passear no alto mar, mas para pescar, pode ser, né? Amanhã ele vai ficar mais velho, pode ser quando eu alcançar ele eu queira pescar. Pescar é um negócio ruim, gente, né? No geral, tem gente que gosta, mas é um negócio que cheira mal. Sim ou não? Você pega aquele peixe, cara, e aí você fala assim: ah, Tiago, tá fácil, o cara era pescador, agora ele vai seguir Jesus. Mas em Mateus 9:9, Jesus chama Mateus. Mateus, ele não era pescador. Mateus, ele trabalhava alinhado, bonito, ele era engomadinho. Você conhece alguém assim? Ele era cobrador de impostos. Toda acusação agora, Senhor. E ele cobrava o povo e ele fazia. Só que chegou um momento que aquele jovem, ele viu Jesus libertar, restaurar, transformar. E Jesus chega aonde ele estava trabalhando, recolhendo impostos. Ele fala: Mateus, siga-me. E queridos, eu fico imaginando. Você tem noção que existem pessoas que não têm coragem de levantar a mão aqui na igreja? Você imagina lá, com pessoas em volta, julgando, apontando, os soldados, toda a condição social que ele tinha. Se você já assistiu The Chosen, vai lá e vê a porta de Pedro e a porta de Mateus. Sabe, talvez você estava com o Nike mais top, e aí você falou: ó, Jesus, aquele foi porque ele não tinha o Nike, ele tinha outra coisa. Deus está falando para mim e para você: quando você entende a voz do teu Senhor, imediatamente você diz sim. Mateus simplesmente ele pega, ele vai e ele diz: olha, a partir de hoje eu vou seguir Jesus. Mas não, calma, você vai abrir mão de tantas coisas, tantos benefícios, tantas situações, tantos privilégios. Mas eu te pergunto hoje,
Você está disposto a entrar pela porta estreita ou vai continuar na larga? Entrar pela porta estreita, renunciar ao óbvio. Sabe, querido, aquilo que você achou que nunca ia precisar abrir mão, Deus está falando comigo, com você, você vai precisar renunciar ao óbvio. Aquilo que muitas vezes você tem o controle, está na tua mão, você quer conduzir, você quer fazer do teu jeito. Jesus está falando, olha, nesta noite eu te trouxe a Aldres Novo Church para que você possa escolher a porta estreita e falar, Senhor, eu decido seguir o meu propósito, o meu chamado, eu decido viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Chega de deixar para amanhã. O velho precisa morrer hoje. Eu poderia passar horas aqui falando de pessoas que largaram tudo para seguir Jesus, mas eu quero que você entenda que seguir Jesus custa caro. E eu te pergunto, o que tem impedido você de viver um novo dia, uma nova vida, uma nova história? O que tem te impedido aí? O que tem feito você não avançar? E eu separei alguns pontos. Se você pode, anote para que você reflita e lembre disso amanhã. Coisas que eu precisei encarar para viver o propósito. A primeira coisa que me sabotou durante muito tempo de viver o meu propósito foi o medo. Alguém aqui tem medo de algo aí? Existem pessoas nessa noite que já venceram muitos medos, mas você continua ainda com medo de ser enganado de novo, o medo de viver de novo os propósitos de Deus e se frustrar. Tem pessoas que têm medo que as coisas dê certo. Eu ouvi isso esses dias. Tem pessoas que têm medo de fracassar. Tem pessoas que têm medo de ser julgado. Ah, crentinho. Tem pessoas que ficam se auto-sabotando, porque você fica gerando resistência no teu coração. Existem pessoas que falam melhores que eu. Existem pessoas que fazem melhor que eu. Eu não sou merecedor. O medo, querido, ele sempre quer mostrar que existe alguém melhor e mais preparado para viver aquilo que é promessa para a tua vida. Sabe, o medo, ele tem enganado pessoas, ele tem roubado a alegria de viver. Existem pessoas que estão frustradas essa noite porque não conseguem dizer sim para Jesus. Ele está falando, siga-me, vamos viver os propósitos, os planos que eu tenho para você, e você não vai porque você está com medo. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para que você possa abrir mão do velho e possa vencer o medo, para que você possa realmente abrir mão dessa religiosidade. Querido, hoje as pessoas precisam ter coragem de caminhar o novo caminho, o propósito, aquilo que Deus tem para você. Segundo ponto que eu precisei virar a chave na minha vida é entender que não é uma nova igreja, mas um novo posicionamento meu. Ao longo da minha vida, eu passei por 4 igrejas. Talvez você vai falar assim, pastor, eu estou na 3ª, então, eu estou na 5ª, eu estou na 2ª. E toda vez que existe uma mudança, por mais que a gente vá para crescer, para florescer, você começa muitas vezes a perceber situações que no final das contas é você que precisava mudar. Você fala, eu já estou na 1ª, na 2ª, na 3ª, e você fala assim, Deus, a igreja é isso. Não, não é a igreja, é você. E eu vi que muitas coisas eram posicionamento meu. As pessoas falavam de mim, mas falavam porque eu falava demais. Você conhece alguém que fala demais? Não olha para o lado agora. Eu lembro que a pastora Néia falava para mim, cara, tua boca é grande. As pessoas estão falando por disso de você porque é você que contou.
Deus tem levantado pessoas para entender que viver um novo posicionamento em Deus requer renúncia de hábitos, renúncia de coisas que não cabem mais na tua vida. Sabe, pessoas estão paradas no tempo porque você não se posicionou para ter um destino na tua vida. Você continua aqui na Odres Novos, que é lugar de só sobrevivendo, Fer. Por que fica sobrevivendo? É porque agora, eles estão crescendo. Não, é porque agora não mudou o antes. Sabe, você continua sobrevivendo porque falta posicionamento, falta o desejo de falar: Senhor, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou me erguer. Está doendo, mas eu vou continuar. Jesus declara em João 14,6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos entender que um posicionamento ele vai gerar desconforto, só que Jesus, ele é o caminho, ele vai nos direcionando para viver o propósito. Sabe, querido, muitas vezes você está preocupado, existem mentiras, existem coisas que você não entende, mas o Senhor está falando: olha, eu sou a verdade. Se você se posicionar em mim, manter a minha palavra na tua mente, nos teus lábios, a verdade ela vai prevalecer, querido. Você não vai precisar justificar, você não vai precisar ficar se defendendo para ninguém. Aquilo que o Senhor planejou para um novo dia na tua vida, se você se posicionar hoje, vai acontecer. Embora para muitos fosse loucura Mateus largar tudo, ele tinha tanta coisa para aprender com Jesus, e ele sabia disso. Mas eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que foi fácil a decisão dele. Talvez você está aqui nessa noite, você tem tantos pontos que justificam a tua indecisão. Mas essa noite eu quero declarar que hoje é um dia de romper na tua vida. Eu quero declarar que hoje, se você quiser, você vai poder se levantar e falar: Senhor, eu vou vencer o medo, eu vou me posicionar, porque eu quero entrar numa nova estação, num novo dia, daquilo que o Senhor tem para mim, morrer para o velho e nascer para o novo. Basta um posicionamento. Chegou o dia de você amadurecer, para que nós possamos viver um novo dia. Nós precisamos amadurecer. Deus mandou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que Ele pudesse morrer em nosso lugar e nós não tivéssemos ter sido crucificado, e sim Ele, para que nós tivéssemos vida. Mas o versículo não diz: olha, porque Deus mandou Jesus para ser tua babá. Não diz isso. E aí eu te pergunto: o que falta para você amadurecer? E se a minha pastora estivesse viva, ela ia te perguntar para tomar vergonha na cara. Porque tem pessoas que nessa semana pensaram e até falaram, muitas vezes, de largar o propósito de Jesus por circunstâncias, sendo que muitas delas, se não todas, você está vivendo por conta das suas escolhas. Nós somos filhos, querido. Romanos 8,15 vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Você pode dizer Abba Pai? Nós temos um Pai, querido. Nós não precisamos ficar nos lamentando, reclamando. Existem pessoas essa noite que ainda são ótimos servos. São pessoas que são ótimas em servir, em fazer. Faz aquela comida gostosa, né, Carla? Chama a gente. Não é à toa. Olha, limpa essa igreja como ninguém. Posso ouvir um glória a Deus pelos voluntários aí? Olha, quando eu estou na entrada, cada abraço meu, olha, as pessoas saem cheias, a pessoa é top. Mas ela não entendeu que ela é filha. O preço já foi pago, querido. Ele já te escolheu, Ele já te separou. Não é pelo tanto que você faz. E nós temos até aqui, ó, nós não servimos
para receber, mas agora esqueci, gente, hoje eu estou ruim de memória. Esse é o nosso lema. Nós não servimos para receber, mas nós servimos porque nós já recebemos. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Quando você e eu nos posicionamos, começamos a ficar prontos, começamos a preparar, querido, porque o novo tempo de Deus, ele precisa ser preparado, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser elaborado. O que eu vou viver, Senhor? Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, quantas histórias impossíveis você já viu acontecer neste lugar. Domingo passado nós tivemos mais uma cura neste lugar. Você pode falar um glória a Deus aí? Daqui uns dias nós vamos poder testemunhar, mas querido, Deus tem feito curas, milagres, prodígios, maravilhas, sabe, muitas vezes nós estamos ali cansado, sobrecarregado, e aí chega uma mensagem e fala assim: ó, fui curado. Você fala assim: nossa, Deus, me perdoa, eu não presto mesmo. Mas o Senhor fala: não é isso. O que você precisa fazer é o quê? Pegar todo esse fardo e levar ao altar. Sabe, querido, você não está sozinho. O Senhor está falando para mim e para você: por que você está temeroso? O profeta Isaías vai dizer: não temas. Lá no capítulo 41, no versículo 10, ele diz: porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E ele declara algo que eu quero declarar sobre a tua vida: é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te sustentar na destra da justiça dEle. Nós não precisamos, querido, nos preocupar, porque o Senhor está cuidando de tudo, mas chegou o tempo, sabe, o Senhor está falando: olha, quem virá após você e eu, precisará ver em nós atitude de transformação, de mudanças, de pessoas que eram muito ruins sim, agora estão melhores, de pessoas que abriram mão do pecado para viver um novo tempo de Deus, pessoas que decidiram viver uma vida transformada. Deus está falando com algumas pessoas nessa noite. Chegou a noite de mexer nessa caixinha, sabe, essa caixinha que ninguém pode tocar, que ninguém pode mexer. O Senhor está falando: olha, eu quero te levar a viver um novo tempo, uma nova estação. Querido, Deus tem pressa em fazer coisas novas em você. Então, primeiro, vencer o medo. Segundo, se posicionar. Terceiro ponto, ser aperfeiçoado todos os dias. Hoje nós temos pessoas que estão descendo as águas, mas não é o fim, é simplesmente o começo. Nós precisamos continuar nos aperfeiçoando. As crianças falaram: pastor, deixa a gente mergulhar depois do culto. Daí eu falei: não, vai estar cheio de pecado. Aí elas chegaram e falaram para mim: pastor, então a gente pode pular antes do culto? Isso foi minha filha, né? Eu falei: ô Jesus. Ela chegou: pai, já sei, eu posso pular antes do culto, porque daí não vai estar cheio de pecado ainda. Mas, querido, você vai morrer, nós vamos entrar ali, sabe, mergulhar você. Alguns a gente vai deixar um pouco mais, né, Fernando? A gente viu uns vídeos ali. Hoje não sou eu e a pastora, vai ser eu e o Fernando, porque a última vez teve um irmão que fez eu e a pastora bater a cabeça, assim, olha, se jogou, e a gente... Hoje a gente tá forte, né, Fer? Hoje pode vir quem vier. Mas você vai continuar tendo que se aperfeiçoar. Lucas 2,52 declara: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça. Se Jesus continuava crescendo, porque eu e você, nós queremos parar, nós queremos achar que, olha, já está tudo certo. Não, Ele está falando: medita na minha palavra de dia e de noite, continua, persevera, confia, acredita. Chega de fugir da tua responsabilidade. É o que o Senhor está falando para mim e para você hoje. Qual é a tua missão? Qual é o teu chamado? O que você quer viver nessa hora? O amanhã vai começar e qual vai ser o teu posicionamento? Deus, Ele quer que você tenha uma visão clara daquilo que Ele quer fazer você viver e alcançar. Apenas falando com Deus diariamente, nós vamos conseguir vencer os desafios. Tem alguém que está enfrentando luta aí? Deixa eu ver. Tem alguém que está enfrentando desafio? Ó, pro vendedor aqui, última semana do mês é a semana do milagre.
perguntar de volta: tem alguém que tem um desafio para vencer nessa semana ainda? Mas Deus está falando, independente do teu desafio. Quarto ponto. Terceiro, você é aperfeiçoado. Quarto, contemple a Cristo em tudo. Se você estiver posicionado, você estiver sendo aperfeiçoado, aquilo que você está vivendo é o processo que Ele escolheu para você. Existem situações que nos deixam malucos, perdidos, com vontade de fugir, mas se você decidiu seguir, você venceu o medo, você se posicionou, você falou: Deus, eu decido ser aperfeiçoado. Querido, esse processo não é para a morte, mas é para a vitória, é para você alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, mas está muito difícil. Salmo 121, querido, é um salmo que eu uso para a minha vida quase todos os dias. Eleva os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? E aí o versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, é o Senhor que guarda a tua sombra, que está à tua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu posso ouvir um amém? Mas para isso nós precisamos entender claramente o que Deus quer fazer. Quantas vezes você acha que nós pastores temos vontade de desistir? Quantas vezes o teu líder de GC tem vontade de desistir? Quantas vezes o teu líder de área aí dos voluntários pensou em desistir? Mas sabe por que nós não desistimos? Porque os nossos olhos estão fixados naquele que nos prometeu, naquele que declarou que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. À medida que nós contemplamos a Deus, nós começamos a reproduzir aquilo que nós estamos vendo. Sabe, querido, muitas vezes nossos olhos são fixados nos problemas, mas Ele está dizendo: olha, não olhe para os problemas, mas olhe para o Deus que pode vencer, que pode fazer, aquele que é excelente em fazer infinitamente mais. Aonde está o teu foco? Na porta estreita ou na porta larga? Salmos 27:1 vai declarar: o Senhor é minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Desculpe, errado. E o versículo 4 ele vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. E ele continua dizendo: pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e porá em segurança sobre um rochedo. E ele continua dizendo: então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Querido, não existe inimigo para o nosso Deus que não vai ser vencido, que não vai ser derrotado. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responda-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. A nossa igreja, querido, tem sonhado em viver coisas grandes neste lugar. Tem alguém que tem sonhado comigo? Nenhuma crise ou dificuldade será capaz de matar a visão que Deus te deu. Porém, a única pessoa que é capaz de matar somos nós, quando nós não acreditamos. Deus já entregou algo na tua mão, mas lembra de Mateus 25, quando aquele senhor chega e entrega 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Pastor, mas eu tenho apenas 1 talento. Querido, não importa se é 1, se é 2, se é 5. Nessa noite o Senhor está falando comigo, com você. O que você tem feito com o talento que eu entreguei para você? Que nós não sejamos dos que vão escutar servo inútil. Tem pessoas que enterraram o ministério hoje aqui. É uma noite de começar um novo dia. Tem pessoas que precisam perdoar. É uma noite de começar um novo tempo na tua vida, de perdão, de restauração. Estou finalizando.
Quinto ponto, para de deixar para amanhã, se esvazie hoje. Filipenses vai falar que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente à morte e morte de cruz. Jesus, Ele nos mostra que não tem erro. Se você e eu falarmos sim para Ele hoje, não vai ter erro. Deus tem um novo dia e eu te pergunto mais uma vez, qual vai ser a tua atitude hoje? Pastor, essa palavra parece que o Senhor trouxe para me desmotivar. Não, eu te trouxe porque o Senhor, Ele fala que enviou o seu Filho para que você e eu tivéssemos vida. Mas o 17 Ele fala, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo. Ele ama você incondicionalmente, Ele quer te trazer para a mesa. E no 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus tem vida eterna para mim e para você. Ele quer te encher, querido. E o último ponto dessa noite é que o Senhor, quando Ele faz, você viveu, você se entregou, você se esvaziou, Ele vai te encher. Quero que você feche seus olhos neste momento. Atos 2, enquanto Pedro está pregando, ele nos lembra daquilo que o profeta Joel declarou. Nos últimos dias Deus declarou, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e servas eu derramarei do meu espírito. Atrás da sua humildade e posicionamento, existe uma geração que está acompanhando tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Deus enviou o seu Filho para nos trazer vida, mas hoje Ele está perguntando para mim e para você, quem está disposto a falar, Senhor, eu quero te seguir e viver o meu propósito nesta terra.